WL Engenharia como convidado o Júlio Ferreira, que é engenheiro civil e especialista em projetos BIM. Júlio, um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu, Grazi. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado pra você, a galera da produção do Pod. Estou muito feliz de estar aqui. Maravilha, a gente também. A galera que tá por trás também tá feliz. Júlio, muita gente acha que problema em obra começa durante a execução. Mas, na verdade, há quem diga que os problemas já começam na fase de projeto ou na falta de projeto. Na sua visão, Júlio, gestão de projetos vai além de desenhar plantas? O que é gestão de projetos para você? Grazi, você posicionou muito bem uma carência que existe no nosso mercado, tanto da construção civil, até em outros tipos de engenharia também, mas muito especificamente na engenharia civil, que é o quê? A falta de valorização do projeto. O que é o projeto? Ele vai muito além de você só desenhar, de você olhar e aprovar a planta. Mesmo, como diz a palavra, projeto, o que isso significa? Significa que a gente está projetando, fazendo uma projeção do que vai ser feito. E qual é o objetivo disso? Um deles, talvez o principal deles, é a gente designar o escopo do que vai ser construído. Por quê? Eu posso chegar num engenheiro qualquer, ou num pedreiro qualquer, ou qualquer outro profissional da construção civil e falar assim, olha, eu quero fazer uma casa, eu quero fazer um piso, eu quero reformar o meu apartamento. Posso chegar em qualquer um e falar, só que ele não vai saber exatamente como você quer essa casa, o que você sonhou, o que você pensou quando você imaginou essa casa. E, ao longo da obra, tende a ser o momento que o pessoal tenta tomar as decisões. E na obra já é muito tarde. Por quê? Quando a gente está na fase de projeto, de planejamento do que vai ser construído, os custos para modificações de escopo, os custos para revisar alguma questão que você gostou ou não, são muito mais baixos. E também a alteração que você vai ter no seu cronograma de execução é muito menor, porque você não começou a obra ainda. E como você sabe, como todo mundo sabe, obra é dor de cabeça. Mas por quê? Porque é dor de cabeça pela falta do planejamento. Vou te dar um exemplo. Na AWL, a gente trabalha com um processo de projetos muito bem definido, que uma das metodologias que tange a nossa execução e elaboração de projetos é a divisão e o faseamento dessa elaboração. Como a gente faz isso? Claro, cada cliente é um cliente e a gente adapta de acordo com a necessidade. Porém, tendo um escopo genérico, a gente define uma fase de projeto conceitual, uma fase de anteprojeto e uma fase de projeto executivo. Por quê? Nessa primeira fase de projeto conceitual, a gente senta com o cliente, a gente pensa em tudo que a gente conversa, tem diversas reuniões, visitas em campo, e conversamos sobre como que ele imagina esse projeto. Isso a gente chama muito de aquisição de requisitos. Aí já começa a parte que você até me perguntou, a gestão do projeto. Dos pilares da nossa gestão é a gestão de requisitos, que é a gestão do escopo. Dentro dessa fase de estudo conceitual ainda, projeto conceitual, a gente faz um modelo muito básico, só que já em 3D. Por quê? O 3D ele facilita que qualquer pessoa possa ter a visualização completa do projeto. Claro que não no nível executivo, não é um projeto para você pegar, para você dar para o seu colaborador, para o seu pedreiro, para o seu marceneiro fazer, mas ele já permite você elucidar a sua ideia. Você vê, e aqui vai ficar o quarto, o piso vai ficar dessa cor, o fluxo vai ficar dessa forma, não vai ficar assim, eu não gostei disso. E essa mudança nessa fase é muito mais simples, muito mais prático. Mas dá para fazer projeto só com 3D, não? Claro que não. Por isso que a gente só está na fase do projeto conceitual. Quando a gente avança para o anteprojeto, depois da gente já ter conversado, já ter definido as premissas básicas, aí sim a gente entra com as nossas disciplinas de projeto, que aí sim já entra um projeto arquitetônico mais definido, um projeto de instalações hidráulicas, sanitárias, estruturas. E aí a gente já faz a concepção do sistema. O que seria isso? Eu preciso que vai ter um pilar, que tem um pilar aqui. Eu preciso de uma caixa d'água. Onde eu vou colocar essa caixa d'água? Vou colocar aqui. Não, aqui tampa o sol. Eu não gosto. Eu gosto de que pegue o sol aqui nessa região em tal horário. Então a gente muda essa caixa d'água aqui. É um jogo que a gente ainda faz nessa etapa de projeto. Tendo tudo definido, a gente avança para a etapa de projeto executivo, que aí sim vão entrar muito mais fatores. Além do 3D, a gente já faz a gestão de requisitos necessários para as próximas etapas do seu planejamento, porque o ciclo comum seria projeto, planejamento e execução. Dentro do planejamento é que é gerado os orçamentos. Muita gente procura a gente na WL e fala assim, olha, eu quero o orçamento disso aqui, tá? Só que muitas vezes a pessoa não tem um projeto. Muitas vezes a pessoa não planejou o que quer. Às vezes ela quer só levantar um custo. Só que mesmo essa estimativa de custos, que é o que a gente chama, não tendo um projeto, não tendo um norte, um requisito, ela é vaga, é muito vaga. Isso não por falha de orçamento, tá?
Porque eu posso chamar o melhor orçamentista do mundo, se eu não tiver um requisito bem definido, a gente vai ter uma estimativa de custos vaga. Como se tivesse uma bola de cristal, né? Exatamente. É uma estimativa. E, como diz, estimativa pode ser para mais ou pode ser para menos. Quando é para mais, às vezes te impede de realizar aquele sonho, realizar aquela obra. Às vezes não porque realmente custa isso, mas por causa da estimativa, sem precisa. E quando é para menos, às vezes você fica todo otimista. Vou executar isso aqui. Chega na hora e a gente percebe que não é bem esse o custo. Porque, é como a gente disse na introdução, muitas vezes o problema só vai ser percebido na obra. Entendeu? Dentro disso, existe também uma metodologia que tem surgido no mercado, que é muito interessante, que é a metodologia BIM. Você já ouviu falar sobre ela? Já ouvi falar e me falaram uma coisa, que Revit é BIM, BIM é Revit, é isso mesmo? Andaram me perguntando aqui. Essa é a principal dúvida que as pessoas têm ao ter o primeiro contato com o BIM. As primeiras etapas do BIM, as primeiras implementações, a partir do momento que a gente começa a implementar essa metodologia numa empresa, a dimensão mais fácil de ser empregada é o 3D. Já tem grande vantagem. Antigamente a gente fazia no AutoCAD, que era só linha e tudo mais. Agora não, a gente já tem a fase do 3D, que você já tem o que a gente chama de entidades, no conceito de OpenBIM, que é o que? Não é só o Revit. A gente tem Revit e diversos outros softwares, que isso vem o segundo pilar da gestão dos projetos. O primeiro foi requisito e o segundo são recursos. Porque é aquilo, não adianta você ter a faca e o queijo na mão e não saber cortar o queijo. Você precisa saber gerir esses recursos. E por que o Revit não é BIM? O Revit ele vai te dar recurso suficiente para fazer o teu 3D. Recurso suficiente para você fazer gestão de banco de dados e diversos outros tipos de análises que você pode precisar nas próximas etapas de planejamento de obra. Só que você não consegue ter uma visão geral do que é o BIM se você só olhar ele como Revit. Porque o que é o BIM? O BIM ele é uma metodologia. Ele é tangido aqui no Brasil pela NBR 19650, tá? Não só no Brasil, porque essa norma é ISO, tá? Se você for na Europa, também é a mesma norma, a gente trabalha nessa norma. E ela define várias fases, vários requisitos que são muito importantes para que você não tenha retrabalho no projeto e para que você possa incluir o seu cliente nesse planejamento de projeto. Como assim eu vou incluir o meu cliente no planejamento do meu projeto? Porque o projeto, ele é muito singular. Cada projeto é diferente. E essa personalização, ela é muito mais acurada quando a gente tem a contribuição do nosso cliente. Como isso? Quando a gente tem as fases iniciais que a gente precisa estar levantando esses requisitos são do cliente. Sem dúvida. No momento que eu defino um requisito, eu não estou personalizando o projeto. Eu não estou tornando isso a cara do cliente. Está copiando e colando de outro projeto. Exatamente. E a gente precisa, de certa forma, do envolvimento do cliente para a implantação da metodologia BIM. Por quê? As outras fases, as outras dimensões do BIM variam. Na literatura, dizem que chega até o 10D. Só que, na prática e no mercado, a gente tem a implantação mais comum do 3D até o 7D. No 3D, como a gente explicou, é mais volumétrico, você consegue levantar informações a partir da modelagem e diversos outros fatores. No 4D, a gente já consegue ter um planejamento de cronograma. Ou seja, a partir do momento que a gente faz uma modelagem, a gente já tem informações dentro do nosso modelo, né? Por isso que é o BIM, né? Que é a construção do modelo de informação. Eu não estou fazendo mais um projeto. Então, só para entender, Júlio, através do BIM, já na fase de projeto, eu já consigo prever o cronograma da obra, é isso? Não é diretamente assim. Você tem suporte para fazer isso. Por isso que eu disse que você precisa ter o envolvimento do seu cliente. Um requisito é até qual dimensão você vai chegar no seu desenvolvimento de projeto. Você pode falar para mim, não, Júlio, 3D para mim tá bom. Ou, não, Júlio, eu quero uma previsão acurada de como que vão ser meus prazos, como que vai ser a sequência executiva. Eu quero saber como que vão ficar os custos atrelado ao meu modelo. Ou seja, eu quero clicar naquela parede ali, tá vendo aquela parede no 3D ali? E saber quantos blocos vão ter de alvenaria, blocos de concreto, blocos de cerâmica mesmo. Qual é o custo por metro quadrado dessa parede? Qual é a duração da execução por metro quadrado? Tudo isso consegue ser atrelado dentro do nosso banco de dados. A metodologia BIM vai muito além da gente só fazer o projeto, a gente simula a obra. Por isso que a gente consegue prever os problemas antes deles acontecerem na sua obra, porque a gente está lá, não de verdade, a gente está digitalmente, mas a gente está na sua obra, e fazendo passo a passo, vendo a evolução. Você consegue ver a partir de alguns softwares, OpenBIM também, que não é o Revit,
você consegue ver a evolução do seu modelo. Tipo assim, dia 1, tem essa parede aqui, essa parede aqui. Dia 3, tem essa aqui, essa aqui, essa aqui, tá no osso. Dia 20, vou pintar essa parede aqui. Isso gera uma previsão muito mais acurada de prazo, de desembolso na sua obra e permite também um planejamento do dia para o seu próprio empreiteiro, de que você conhece obras também, você também do mercado civil. Sim. Você sabe que muitas vezes o atraso vem por falta de material. Mas por quê? Porque esses materiais estão na mão de quem está lá na operação. Ou seja, o cara vê no dia o seu operário, poxa, vai faltar 5 sacos de cimento. Arruma aí pra mim. Igual aquela criança, 23 horas, mãe, amanhã eu preciso de cartolina pra escola. Então, isso não funciona. A gente sabe que isso é problemático e que a gente perde horas de trabalho. De vez em sempre acontece em obra, né? E pode ser prevenido através do planejamento do projeto. Exatamente, porque a gente tem uma noção muito mais acurada do que vai acontecer naquele dia. Mas isso sim, a gente precisa alinhar nos requisitos de projeto. Eu quero que o meu modelo BIM me dê suporte para planejar a obra. Que aí sim, a gente avança pro 4D, pro 5D, pro 6D e pro 7D. Muito legal, muito legal. E me diz, Júlio, na concepção, na compatibilização ou na tomada de decisão, onde o projeto mais dá errado? Isso depende. Depende muito. O projeto, ele é muito variado. Cada projeto é um projeto único. Então, tendo o envolvimento tanto do cliente, tanto da equipe de projetos, a gente consegue mitigar muito esses erros que podem acontecer. Mas definindo o erro, como, por exemplo, a falta de alguma coisa, a falta de alguma especificação, isso acontece muito na concepção. Por quê? Já me aconteceu algumas vezes em projetos, eu acho que essa vez foi até num projeto industrial que eu estava fazendo. Minha equipe gerou todos os requisitos. Geramos todas as informações e entramos em uma reunião com o cliente. Nesse momento, o cliente viu aquela quantidade de perguntas, aquela quantidade de informação e não deu muita bola. Ele passou um pouco por cima desse levantamento de requisitos e seguimos o projeto de acordo com o ok dele. Só que o que aconteceu? Na fase de anteprojeto foi detectado várias falhas, várias faltas de informação. Porém, eram informações que deixaram de ser respondidas na fase de projeto conceitual, na concepção do projeto. Então, é por isso que eu retorno a falar, gente, o projeto é uma troca de informações o tempo inteiro. No momento que um dos lados falha na troca de informação, tende a realmente ter falhas nas próximas fases. Certo. No mercado condominial, Ju, é muito comum o síndico ou o administrador querer fazer uma obra. Eu quero mudar minha fachada, eu quero mudar minha portaria, e não tem projeto. Aí ele vai lá, chama as empresas, com o projeto na cabeça dele, né? Eu sempre falo, a gente tem que passar o projeto que está na sua cabeça pro papel, né? Porque cada um, né? Me corrija se eu estiver errado, Júlio. Cada fornecedor vai chegar lá e vai imaginar o projeto de um jeito. E isso vai trazer orçamentos de 100, de 200, de 300, aí ele vai comparar laranja com banana. Então, exato. Você fala. Fala pra mim, Júlio, o que você falaria para esse síndico que está com o projeto na cabeça, mas ele não entende a necessidade do projeto e ele precisa contratar? Que problema que ele pode ter? Então, os principais problemas que acontecem de cara, e eu não digo que podem acontecer, eu digo que vão acontecer, uma previsão de custo imprecisa e uma previsão de prazo impreciso. Na contratação de um projeto, um dos fatores mais importantes é você determinar o escopo também. Por quê? Temos várias disciplinas de projeto. Vamos usar esse exemplo que você sugeriu aí de uma fachada. A gente pode fazer um retrofit da fachada, que seria um projeto mais arquitetônico. A gente pode fazer um sistema de drenagem de água condensada dos ar-condicionados, que também é uma disciplina. A gente pode fazer diversos estudos solares, estudos de eficiência energética, de curadoria de materiais, inúmeros tipos de disciplina. A gente precisa determinar o que disciplina que você precisa. E sim, comparar os mesmos escopos. Na AWL, a gente tem uma prática, que é o quê? A gente preza pela transparência. Tudo que você vai contratar, tudo que está dentro e fora do escopo de contratação, já vai vir na sua proposta. Então, se você pegar a nossa proposta e a proposta de um concorrente, você vai ver que a nossa vai estar lá, X, Y, Z, projeto disso, o projeto disso tem isso, não tem isso, você precisa disso aqui. Descrito, a gente quer que você contrate. No momento que você contrata a nossa empresa, a gente não é só um contratado, um terceirizado. A gente sente como faz parte da sua equipe. A gente está lá porque você precisar, dentro do nosso escopo. Então a gente quer garantir que tudo que você precisa esteja dentro do nosso escopo para que a gente possa te ajudar nessas situações. Para servir mesmo. Para servir, a gente está aqui para fazer parceria, né?
Maravilha. Eu falo muito isso para você, que é síndico que está vendo a gente agora. É muito comum essa questão do projeto na cabeça, da história na cabeça, e quer transformar ali em orçamento. Só que cada fornecedor vai ter uma visão diferente, cada fornecedor vai ter um preço diferente, né, Júlio? E às vezes ainda acontece do síndico ele chamar a empresa para orçar a obra e falar assim, coloca um projeto no escopo da obra. Qual o risco disso? De você orçar, estimar, né? Aí você coloca lá 10 mil de projeto, mais X de obra. Mas você não tem o projeto quando você orçou a obra. Qual o risco de um orçamento nesse sentido? Isso é um assunto muito importante, Grazi, porque é uma prática que eu vejo sendo crescente ultimamente. O risco, ele é um pouco lógico, né? Eu vou estimar, eu vou pedir para a minha equipe de orçamento estimar para você como que vai ser a obra. Em paralelo, eu vou estar fazendo o projeto, vamos dizer isso, assim. O que acontece se no final da elaboração do projeto, vamos dizer que a gente está fazendo um sistema de SPDA, que seja um sistema de para-raio. Se no meu orçamento, na minha estimativa de custo, eu determinei que vai ter 3 hastes de orçamento. Eu fiz o projeto e agora tem 20 hastes de aterramento. Você tem 17 aditivos, né? 17 eu tenho aditivos. 17 hastes para fazer um aditivo. E ninguém gosta de aditivo. Nem a gente, nem o cliente. A gente gosta da previsibilidade. Por isso que somos uma empresa consolidada. Porque a gente consegue gerir tanto os recursos quanto os requisitos para entregar a sua obra dentro do escopo e dentro da qualidade necessária. Do melhor custo possível também. Então, esse que é o maior risco, tá? E prazo, né? Também, aquela obra que não acaba. Uma coisa que eu ouço muito é síndico falando assim, a obra não tem data para acabar. Por que você dá a sua opinião, a obra não tem data para acabar? Mas isso fica muito claro quando a gente aborda dessa forma. Quando a gente percebe que o cronograma inicial foi feito com 3 hastes de aterramento e agora a gente tem 20, então a gente tem 17 tempos de fazer uma haste de aterramento a mais. E logicamente, você estava esperando que fosse 3 hastes e foi 17, o seu tempo vai crescer absurdamente. Síndico. Isso tira um síndico uma briga política que tira o síndico do condomínio, né? Principalmente se for um síndico contratado, né? Um síndico profissional, chegar e numa assembleia e dizer que agora eu preciso de um aditivo de 17 hastes porque eu deixei o projeto para depois, realmente impensável. Mas vamos falar mais um pouquinho do BIM, que eu fiquei muito curiosa sobre o BIM. O que muda num projeto? Bem rapidamente. Um projeto feito com BIM muda em que a minha vida? Você comparando ele com um projeto convencional. Exato. A principal diferença é a questão da simulação. Eu tenho um banco de dados, eu não tenho só um projeto. No momento que você, tanto você olhar errado, às vezes um de paralaxe, alguma coisa do tipo, no BIM não, cara. No BIM eu vou pedir para o meu software gerar a lista de parede. E eu vou ter o número exato dentro da modelagem. Eu não vou ter uma aproximação, eu não vou estar calculando perímetro vezes altura. Não sobra material, por exemplo. Não sobra material. Você tem uma obra muito mais eficiente, muito mais econômica, dentro do seu prazo. A previsão fica muito mais acurada. Você só tem benefícios. Maravilha. E BIM é o quê? É tecnologia ou é mudança de mentalidade? São as duas coisas. Porque o BIM, ele é uma tecnologia que obriga a gente a mudar a nossa mentalidade de projeto. Muitos projetistas gostavam de fazer o projeto, costumavam fazer ele lançando linha. Por exemplo, um projeto elétrico. O cara vinha, lançava um eletroduto aqui, outro eletroduto ali. Aí vinha o projetista de hidráulica, lançava um tubo aqui, outro tubo ali. E nisso a gente tinha uma visão 2D, uma visão chapada. Com o BIM, com o 3D na verdade, a gente consegue visualizar a partir de uma operação que a gente chama de Clash Detection, as interferências que podem ocorrer no projeto. Ou seja, se a gente vê que tem um tubo passando por cima do outro, eu vou deixar esse problema passar para a obra? Eu não vou. Eu vou chegar na minha fase de projeto, que é muito mais barato, eu fazer uma mudança e falar assim, o seu tubo está passando aqui no eletroduto, vamos descer ele 10 centímetros? Vamos. Na obra já vai ser executado 10 centímetros abaixo. Ou então, o que acontece demais? O seu tubo está passando dentro da viga. Vai fazer o quê? Vai furar a sua estrutura? Vai precisar de um laudo para analisar se pode furar, no caso de uma reforma? Não, eu vou descer meu tubo. Eu vou solucionar isso aqui antes que ocorra. Então, é uma mudança de mentalidade proporcionada pela tecnologia. Legal. Isso que você falou é importante, porque se você deixa isso chegar na obra, fica lá o pedreiro correndo descabelado de um lado para o outro, ligando para a empresa de engenharia, ligando para todo mundo, ligando para o síndico. Né? Como que eu faço para resolver isso aqui? Uma coisa que já poderia ter sido resolvida antes. Né? Uma decisão bem tomada é uma decisão que é tomada antes do problema acontecer e não na hora que ele está acontecendo. É isso que a gente precisa trabalhar aqui. A Dom Gerenciadora atua exatamente para prevenir que isso aconteça, que a gente resolva os problemas antes para vocês. Dá um exemplo para mim, Júlio. Um projeto que você fez que o uso da metodologia do processo BIM evitou retrabalho e chegou na obra, o cliente ficou super feliz com a AWL Engenharia. Isso eu tenho um caso de um projeto industrial que a gente fez. Legal. Que era a expansão de um laboratório.
um laboratório químico, tá? É um investimento bem alto. E fizemos do zero todas as disciplinas. Tinha estrutura, fundação, elétrica, hidráulica, CPDA, tudo que você imagina tinha. E a partir das fases de planejamento, foi percebido pela diretoria dessa indústria que não era possível que a gente avançasse com um prédio de 2 andares. E o que a gente fez? Ainda antes de executar, antes de ter problemas na execução, a gente conseguiu adaptar o sistema hidráulico para que o prédio tivesse um andar só. E teve outro caso, também muito interessante, que a gente ia fazer também a expansão de um tanque. Também industrial. Também industrial. Era um isotanque, na verdade. O que é um isotanque? Um isotanque nada mais é do que um tanque que ele não é fixo, como aqueles tanques de inox que você vê, os tanques de fibra para armazenamento de materiais líquidos. Ele geralmente pode ser translocado tanto por caminhões quanto por empilhadeiras. Nesse caso, era um tanque que ele era acoplado num caminhão para abastecer outro tanque fixo. Só que o que a gente detectou a partir dos nossos estudos? Que o caminhão não entrava de forma alguma na vaga que ele precisava. A gente fez um estudo de arruamento. Nossa. E a partir do momento que ele tentava manobrar, pelos nossos cálculos e nossas simulações, percebíamos que ele ia bater e não ia entrar de forma alguma. E a gente ia fazer as bases, toda a tubulação e tudo mais para receber esse tanque. Aí chegamos no campo e demos a notícia, né? Olha, é melhor que a gente interrompa esse projeto agora nessa nossa fase conceitual, porque percebemos essa falha. Aí eu me lembro, foi até engraçado esse dia, que um dos caminhoneiros olhou e falou assim, não, cara, eu consigo colocar o caminhão nessa vaga. Aí falei, então coloque pra mim ver. Ele, não, mais de 30 anos que eu manobro caminhão e eu sei que esse caminhão daqui. Aí ele foi lá, tentou e ia bater, chegou a triscar exatamente no pilar que eu falei que ele ia triscar. Nossa! Foi. E a partir desse momento a gente fez um acordo, a gente terminou o projeto nessa etapa. Foi muito bom, a gente foi parabenizado nessa situação. Legal. E a gente resolveu um problema antes que ele... Isso aconteceu. Exatamente, imagina o investimento que a empresa ia ter. Porque a gente ia ter que parar uma parte dessa indústria para fazer essa obra. Cabeças iam rolar, né? Cabeças iam rolar. Maravilhoso, muito bom esse exemplo, adorei. Se você pudesse deixar um conselho aqui para quem fosse iniciar um projeto amanhã. O síndico que está vendo a gente agora, que quer fazer a mudança da fachada dele, o play dele, que quer fazer alguma coisa, qual conselho que você dá para ele? O primeiro é marcar uma reunião com a gente, pra gente poder conversar sobre esse projeto aí, tá? E tem aquele barulhinho, pim, pim. Exatamente. Porque, Grazi, é muito importante você definir esse escopo. Você definir o que você está contratando. Eu não compro um carro sem saber como que é o carro. Como que eu vou contratar um projeto sem saber o que é o projeto? A gente tem uma metodologia, um ditado que a gente diz aqui na WL, que o projeto é para todo mundo. O projeto não é de engenheiro para engenheiro, de engenheiro para executor. Se o meu síndico quiser olhar o projeto, discutir comigo alguma coisa, a gente tem que dar esse suporte. Isso é necessário. Ele está envolvido nisso. Ele que está gerindo essa obra, essa expansão, essa reforma. Então, ele precisa estar incluso nisso. Desde a proposta até o projeto executivo, até a entrega e depois, claro, na execução da obra também. Então, um conselho que eu dou é que procure uma empresa que saiba o que está fazendo. Uma empresa consolidada. Porque o projeto, ele é economia. Ele é um investimento inicial que vai te permitir diversos tipos de descontos, vamos dizer assim, no teu custo final da obra. O projeto ele custa ali em torno de 3% a 7% do valor da obra, por aí, né? Sim, próximo a isso mesmo. E aí a pessoa consegue economizar lá na frente de uns 30% de retrabalho, de erro durante a obra. Sim, não só tempo, não só custo, tempo também. Tempo também. Que é fundamental numa obra, porque muitas vezes a obra é dor de cabeça e a gente não quer que seja isso. Exatamente. O síndico quer saber o que muda, Júlio, quando falamos em projeto em condomínio que pode impactar morador, o orçamento coletivo, o conselho, até a imagem do próprio síndico, além do orçamento. Grazi, isso é uma questão muito delicada. Principalmente quando a gente fala de obras em áreas comuns. Porque muda muito a rotina, né, do condomínio. Todo mundo passa por ali, todo mundo tem acesso e direito a essas áreas que são comuns, né? Por isso que é área comum. Você ter um prazo maior de obra, uma interdição por tempo maior, você limita o direito do condômino também. O direito de acesso, alguma restrição, às vezes barulho também que incomoda. Por isso que a gente sempre tenta fazer uma obra muito enxuta. E, além disso, tem a questão da taxa extra, né? A cota extra que todo mundo abomina. Então, essa é a principal necessidade que você tem. O principal foco que você tem na hora que você contrata um projeto antes de executar essa obra. É a previsão, é a segurança, é a comodidade de saber que a tua obra tem uma chance muito maior de terminar dentro do prazo e do custo previsto. Sem cota extra, que cota é o extra. fantasma de todo síndico, né? E do morador também, do condômino. Sem dúvida. Sem dúvida. Onde as pessoas podem conhecer mais o trabalho da WL Engenharia? Ela pode acessar o nosso site, que é www.awlengenharia.com.
ela pode também acessar o nosso Instagram, que é o @WLEngenharia, ou pode vir visitar a gente aqui também no centro, no nosso escritório. Ah, que maravilha! Fica no centro do Rio. Estão todos convidados. O Júlio, o café é por conta do Júlio. Não é, Júlio? Com certeza. Júlio, agradeço muito por você ter vindo aqui hoje, foi muito esclarecedor. Eu espero que você venha aqui outras vezes, porque eu acho que tem muito assunto, muita coisa pra gente falar. Com certeza. A segunda temporada vem aí, daqui a pouco, e o Júlio já tá convidadíssimo, tá? Foi ótimo, você esclareceu muito. Tenho certeza que quem assistiu até o final vai poder pegar vários insights e com certeza procure a WL Engenharia, eles são nossos parceiros top one, tá? Procurem a WL, projetos, BIM, obras, são super parceiros e vão te ajudar muito nas suas obras, no planejamento também, no gerenciamento das suas obras, tá bom? Mas para o gerenciamento de obras e condomínios, é a Dom Condomínio. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau, obrigado.